Bom dia a todos. Bom dia. Estamos, estamos encerrando hoje os nossos momentos de gratidão. Começamos com Joilson, com a graça divina, depois o outro trabalho, Vem Comigo, depois tivemos Ângela com Por Pés e Mãos Humanas, e vamos encerrar hoje com a nossa psicóloga, Maria de Fátima Barroco. Ela é psicóloga clínica e hospitalar, especializada em cuidados paliativos, tanatologia, não sei o que é isso, terapia comunitária, psicodrama. E o trabalho dela hoje é uma jornada interior. Bom dia, Fátima. Bom dia, Odileia. Bom dia a todos. A tanatologia é o trabalho com a morte, tá? Ah, tá legal. Tanato é o deus da morte, por isso chama-se tanatologia, tá? Valeu. É O isso. trabalho agora é todo seu, minha amiga. Tá bom. Bom dia a todos. Estou aqui com a missão de concluir esse trabalho, essa jornada, que também foi uma jornada, e explicando por que eu estou fazendo o meu momento de gratidão para Sara Marriot. Sara Marriot foi uma pessoa que eu conheci, celebrei com ela o 91º aniversário na comunidade de Nazaré, e era uma pessoa iluminada. É isso. Ana, você coloca o PowerPoint? Com certeza. Tá. Eu vou falando, tá? Eu vou falando. Então, assim, eu estive com ela, tive esse encontro e a energia dela transcendia. E como ela escreveu vários livros demonstrando qual foi o seu processo interno de evolução espiritual, é um trabalho muito forte. Ela não usa a linguagem dos mestres, mas ela diz tudo numa outra linguagem e que tudo diz, né, as coisas são iguais, só ditas de maneiras diferentes. Eu faço um apanhado desse trabalho, demonstrando que é possível caminhar no progresso da iluminação e fazer para se tornar um servidor do mundo. Sara, ela é uma americana, que é uma escritora e pensadora, que ela nasceu no dia 21 de setembro de 1905 e morreu em 2000. Achou? Tá bom. Então, ela veio de Findhorn ao Brasil pela primeira vez em 1º de abril de 1983. E ela veio com missão, né? Vá ao Brasil, e ela veio e para conhecer a comunidade que estava sendo construída em Nazaré. Ela veio a primeira vez em abril, depois ela vem em 84, a primeira vez ela fica um mês, a segunda vez ela vem em 84 e já fica 6 meses. Ela retorna em 85 para a comunidade, ela passa a viver na comunidade de Nazaré. E ela vem ancorar, para mim, ela é cofundadora de Nazaré junto com Trigueirinho, porque Trigueirinho teve a missão de montar a comunidade, e ela, ela teve a inspiração durante meditação, vá e faça, vá e faça. Então, ela vem e, junto com o Trigueirinho, ela continua a construção de Nazaré. E ela passa a ser a cofundadora. Só que, para mim, ela vem se juntar, é a força feminina que vem se juntar ao masculino, quer dizer, ela vem ancorar, ela vem fazer o cálice, ela vem sustentar, sedimentar toda a instalação dessa energia em Nazaré.
A fundamentação dessa comunidade é uma fundamentação esotérica, e ela é baseada nos princípios e nos ensinamentos da Alice Bay. Sara não menciona em momento nenhum os mestres ascensionados, mas ela tem como base Alice Bay, né? Referente aos novos servidores do mundo, como servir a humanidade e servir ao planeta. É esta a fundamentação da comunidade de Nazaré. Então, Sara, Trigueirinho e Nazaré tem este contexto, trabalhar o indivíduo para servir, né? Então, Desculpa, Ana, passa o slide. Tem que pedir para a Ana passar o slide, senão você... Eu engato a primeira e esqueço, né? Ela está na leitura e ainda estou tentando acompanhar. Tá. Então, ele passa o segundo. Já está no segundo. O outro, Ana. Então, é o terceiro. No meu é o terceiro aqui, no seu é o segundo. Isso. Então, assim, esse trabalho que ela monta com o Trigueirinho, esse trabalho, ele tem a motivação espiritual, ela tem uma fundamentação esotérica, né? E ela é baseada, como eu já disse, em Alice Bailey. E o trabalho, basicamente, é fundamentado no trabalho da meditação, que é voltada ao silêncio interno e onde se entra em contato com os conteúdos internos de cada um, com essas dimensões são pertinentes de todo ser humano. A ideia é encontrar, reconhecer e estabelecer as ligações com os mestres interiores. Quando ela se refere a mestre, ela sempre se refere aos nossos mestres interiores, né? Então, assim, e no trabalho de meditação, o desenvolvimento era desenvolver a atenção plena. E esse método hoje é usado pela Mindfulness, né, no seu trabalho. E esse trabalho de meditação, ele acaba sendo um ponto positivo dentro do autoconhecimento. Então, ela traz o autoconhecimento e o resultado é isso, ela traz o autoconhecimento. Trabalha o cuidado amoroso, o cuidado com a natureza e o desenvolvimento. Então, esse trabalho, respira, Maria de Fátima. Esse trabalho, ele é voltado ao trabalho da consciência grupal, né? Então, quando ela começa a desenvolver esse trabalho, todo o trabalho de Nazaré, ele consta e trabalha para o conhecimento grupal, do atendimento grupal, né? Então, assim, ela vem para Nazaré e quando ela recebe a menção de vir a Nazaré, ela já estava numa fase do desenvolvimento dela que já tinha, assim, ela já tinha acessado várias dimensões do seu desenvolvimento. E quando ela recebe a ordem para escrever, né, o livro A Jornada Interior, porque o livro é basicamente baseado nas experiências meditativas que ela teve durante o processo. Então, ela recebeu a ordem, registre as suas meditações, e ela desenvolveu a capacidade de meditar e escrever, e ela dizia que ela se tornava, durante a meditação, a mão do seu eu médio, quer dizer, a mão do eu superior, transcrevendo as vivências que ela tinha tido no processo meditativo. E aí, o Trigueirinho, no prefácio do livro, diz assim, os núcleos, porque é ele que faz o prefácio, então ele diz, os núcleos mais atuantes da consciência interna do ser são chamados guias ou instrutores, e que eles são identificados por ela, então no livro todo ela vai identificar o A como a presença viva do eu superior, o R
como um ser de inspiração da evolução angelical. E o ser, o aspecto mais interno, mais profundo, que é o eu básico. Então, ela trabalha essas 3 dimensões: eu médio, eu básico e eu superior. Pode passar, Ana. Isso. Então, ela diz que ela diz que compartilha no livro uma pequena parte da aventura. E que é assim, ao ler muitos, e eu acho que é isto que me trouxe também essa fala dela. A proposta do livro dela era essa. Ao ler muitos, tem caminhado com ela em espírito durante a grande parte dessa experiência de meditação. Alguns podem lembrar-se disso e sentirem-se familiarizados com seu próprio centro. Então, ela descreve aquilo que acontece com ele e a gente, ao ler, se sente familiarizado com o tema e identifica essas instâncias em nós. Há uma essência de beleza e excelência que é frequentemente expressa sobre formas desconhecidas da nossa mente ativa. Esta qualidade em todas as pessoas, por mais existem em todas as pessoas, por mais ocultas que possam ser. E a gente, quando começa a perceber isso, percebe a excelência guiando a vida de todos aqueles que se põem ao caminho. É isso que ela diz, né? Que quando a gente se põe ao caminho, toda a nossa vida passa a ter uma excelência, né? E aí a gente percebe o outro de maneiras diferentes e de várias formas. Pode passar, Ana. Então, assim, a história da Sara é uma história que eu admiro, né? Não sei se é porque eu me encontro próxima à idade que ela foi convocada para o serviço, mas eu falo, meu Deus do céu, nessa época ela estava, na minha época, eu me olhando, eu estava no período de gestação do processo dela, né? Porque ela tem 75. Então, esse ano que passa é a gestação do trabalho. E ela recebe, num sonho, a missão, né? Ela é chamada ao serviço. E ela não entende o que vai acontecer e aceita, né? Eu acho que o ensinamento básico que ela nos traz é assim, estar aberta sempre a um novo trabalho, seja ele qual for. Ela estava aberta, e quando o chamado veio, ela aceitou. E ela entendeu o chamamento e o porquê daquele propósito, daquele momento. Por quê? Ela estava num período de muito boa saúde e que, de repente, mesmo com boa saúde, ela teve uma pneumonia e que ela precisou ficar de repouso, quieta, no silêncio, aquietada, né? Quer dizer, tudo promoveu para que ela se aquietasse, recebesse o chamado, tivesse tempo de pensar, e foi assim o chamado dela. E aí começou um trabalho que ela define como de muita responsabilidade, muito dolorido, e essa dolorida por minha parte, porque é o trabalho do desapego. Quando ela recebe o chamado, ela tem que para seguir a jornada, ela tem que se desapegar de tudo, dela e de tudo que a cerca. Então, assim, o trabalho mais difícil que começa é assim, ela tem que deixar a América, né, os Estados Unidos, e ir para a Suíça. Então, assim, quando ela tem que fazer, ela tem que se depara que ela tem que vender a casa dela, que ela construiu com o marido dela, onde ela criou o filho dela, e que eram situações muito importantes da vida dela. Então, este trabalho de se desfazer da casa que ela construiu, e que no fim é muito simbólico, né? Se desfazer de uma casa que ela havia construído a vida toda, e ela seguiu a jornada.
Então, para mim, eu, como terapeuta, acho que o trabalho de desapego é o mais difícil de todo o nosso processo. Se desapegar de tudo e todos, inclusive de partes nossas, é muito difícil. Então, assim, ela está quieta e ela está lá quieta, e quando ela se põe a serviço, ela recebe uma ordem. É agora, ela tem que deixar a América para ir para a Suíça. Engraçado que quando ela entra, ela sai, ela pede uma resposta para saber qual é o caminho. E ela sai do lugar que está e entra num quarto, e ela se depara, o relógio lhe chama atenção, e ela se repara que o relógio está marcando 10 para as 2h10. 10 para as 2. São 2h10, exatamente. Eu troco. Sempre o 10 para as 2 é o sorrisinho do que os relógios marcam. 2h10. E ela fala assim: nossa, esse relógio está parado. Mas aí ela percebe que o relógio começa a se movimentar. E chama muito a atenção o relógio que estava parado por muitos anos começar a funcionar. E aí ela olha para o relógio e fala assim: mas que horas são? E ela olha e confirma a hora no relógio que está próximo. E é exatamente 2h10. E ela escuta: sim, é agora. Isto é uma resposta muito forte para ela, né? Pode passar, Ana. Ela vai para a Suíça e ela recebe uma outra ordem, que é: faça meditações rotineiras pela manhã. Ela não tinha esse costume e ela começa a fazer: como é que eu vou fazer isso? E que nos entremeios da ordem faça meditação, ela é chamada para uma palestra. E essa palestra, quando ela chega lá, é de Krishnamurti. E que ele não usa a palavra meditação nessa palestra, mas que ele fala do processo de não bloquear, nos momentos de silêncio, não bloquear os pensamentos. E ela passa, aquilo começa, ela se lembra na meditação daquilo que Krishnamurti falou na palestra. E assim, ela associa que ela foi levada àquela palestra até para entender o que seria a meditação que ela teria que fazer pela manhã. Ela começa essa meditação com 15 minutos e ela vai para 1 hora. Então, ela percebia também que quando ela dava uma atenção integral ao seu eu médio, que era o ser pensante, é o ser que ordena, que comanda, né, o consciente, é o ser consciente, ela sabia que o eu superior, neste momento já das atividades, ela sabia da aproximação do eu superior. Deixa eu fazer uma pergunta: está fazendo sentido? Claro que está fazendo Claro que está. sentido. Então Claro tá. que está. É que só para me certificar, tá? Então ela começa, eu vou voltar à minha fala. Então ela começa com essa meditação aos 15 minutos, chega 1 hora, onde ela, nessas meditações, ela tem a missão de escrever. Isto é muito sincrônico. Tudo na vida dela pode passar, Ana, passa a ser sincrônico. É uma coisa que os acontecimentos vêm para a vida dela de uma maneira assim, chegam, e ela muitas vezes não entende o porquê, e ela só se dá conta do processo tempos depois. E aí, da mesma maneira que lhe chegou à mão um livro que fala sobre os 7 chakras, né? E que ela começou a ler, se interessou, folheou, sei lá, ela não descreve muito bem como foi o processo. Ela só descreve que ela só faz sentido para ela quando ela chega às 7 moedas, quando os 7 selos são os 7 selos espirituais, emocionais e espirituais. E aí ela começa a fazer sentido com aquilo que ela já está vivenciando.
que é uma energia diferenciada nos dois primeiros chakras, o básico e o esplênico. Ela não menciona os trabalhos nesses dois chakras, ela começa a mencionar somente no terceiro, que é o do plexo solar, né, que é o terceiro plano, e ela identifica como plano, ela não trata como chakra, ela trata como plano. E este chakra do plexo solar é o nosso vínculo com o eu básico. O que é o eu básico? É o eu que retém todos os registros akáshicos da nossa vida. É o eu impulsivo, é o eu animal, podemos se dizer isso, né? E aí ela começa a descrição neste plano, esta conexão com o eu básico. E aí ela traz uma explicação e uma fala que é assim, que a gente nesse plano, eu vou ler, tá? Tudo que acontece, tudo que nesse plano acontece foi criado por você, foi criado e posto em movimento por você. Compreender esta verdade jamais poderá se ressentir ou culpar com outra pessoa pelo que lhe acontece. Abençoe em vez de culpar, é o que ela diz. E aí ela menciona que no livro O Profeta afirma que é o assassinado e não o assassino culpado. Por quê? O assassinado criou aquilo que impõe o sacrifício da sua própria vida como pagamento do débito. Eu achei esse parágrafo muito forte, e que muitas vezes a gente, porque o eu básico também é o coitadinho, é o que eu digo, que a gente fica no coitadinho, tá? Então, o coitadinho, então ele fica no papel da vítima e não se dá conta que ele está criando para ele a situação. Então, assim, e outro ensinamento que os mestres lhe falam na meditação é: tudo que você viver vai ser trabalhado no amor. Então, todo o processo que essa mulher tem, todo o processo que ela descreve, é claro que eu estou só dando pincelada, gaguejando, estou nervosa para burro. Então, assim, tudo isso é criado por nós, né? E é trabalhado no amor. Todas as situações, todos os aprendizados, busca o reconhecimento, o trabalho do amor sobre aquele processo. Pode passar. Que é o trabalho do quarto plano. Eu já falei. O quarto plano, Ana, por favor, é o 10 para você. Isso, que é o plano do coração. Aqui eu começo a descrever, mas eu já falei isso antes, que também nela, quando ela trabalha, que ela se percebe, porque ela só se dá conta que ela está trabalhando os chakras, quando ela recebe esse livro dos 7 chakras e é pedido, é recomendado para ela que lesse o Apocalipse de João, o Divino. E aí ela se dá conta do trabalho que está acontecendo com ela, porque todos os chakras estão sendo reequilibrados e trabalhados, toda e qualquer demanda que fique pressionada nesses chakras. E assim, eu faço a ligação desse trabalho com o desenvolvimento e o despertar da Kundalini, porque é este o processo que ela estava passando, né? Então, assim, basicamente, o registro do chakra do coração é este: trabalhe todas as questões amorosamente, com muito amor. E aí é que eu faço a ligação com o meu trabalho aqui no plano da Terra, que é assim: reconheça a sua sombra. Então, porque ela vai, a cada nível, reconhecer a sombra que ela tem naquele nível e vai acolher, ela reconhece, acolhe, ama e transmuta. Então, assim,
todo o processo da vida dela, de todo esse trabalho, é o trabalho do amor. Isso, para mim, fica muito forte. Passa no outro, que é a interação do amor que cura. Então, assim, você cura o seu amor, a sua sombra, você dá luz à sua sombra, porque você vai servir. Então, com esse conhecimento individual, você vai servir integralmente. Não tem questões suas a serem que você leva e projeta no outro. Você vai para o serviço na sua integralidade, na sua inteireza do ser. Este era a missão dela, né? Eu acho que a gente, deste grupo, a gente já está a caminho, cada um, o chamado é feito diferente. Cada chamado, cada propósito de vida é diferente para cada um. Então, assim, eu acho que o que eu trago hoje é a percepção de... É que eu recebi uma visita. É a percepção de que os chamados são diferentes, cada um está no estágio, e a gente pode reconhecer o nosso processo. Passa o 12. Aí ela vem para o plano, o quinto plano, que é o do som e o do silêncio. Então, assim, claro, ela está no cardíaco, ela vem para o laríngeo, e que o plano é o ouvir, o aprendizado desse plano é ouvir com todo o seu ser, coração e mente, integral, porque eu acho que quando o trabalho se desabrocha no coração, já tem o diferencial do ouvir, né? Então, assim, a gente, aprendendo a ouvir, a gente vai entender o outro de uma maneira diferente. Se você está na sua atenção plena, você escuta o outro na verdadeira essência da necessidade do outro, né? E aí ela coloca uma situação que eu também achei pertinente, que ela nos coloca como sementes de carvalho, que tem o potencial de uma grande árvore dentro da pequena e rija casca. E que a gente fica agarrado a essa casca muito tempo. A gente se agarra à casca porque a gente tem medo de crescer. E que, para a gente poder crescer, a gente precisa romper a casca. E aí está fazendo sentido agora com todo o processo de desapego que acontece no início do processo dela, né? E ela diz que a autopiedade faz parte da casca protetora. Quer dizer, mesmo que a gente tenha medo de seguir, de romper a casca e de sair para o mundo, a gente tem essa autopiedade que faz parte dessa casca. Mas, em sua fraqueza, você é muito amada. É este o significado. E é este amor que elevará, que a elevará, contanto que abra a mão do seu apego à casca. Da mesma maneira, é a simbologia, né, do apego à casa dela do início e apego à casca neste momento. A árvore da vida dentro de você é ilimitada em seu poder, cresce em delicadeza e liberdade, sempre revestida de luz. Eu acho que esses exemplos que ela acaba trazendo são significativos, né? Eles dizem tudo sem dizer nada. Quer dizer, fica sempre no simbólico, que é uma linguagem que eu trabalho muito, que eu gosto muito também. E aí ela passa para o sexto, que é o olhar único, o olhar é a percepção. E aí ela no desenvolvimento deste plano, ela começa a sentir que ela está embaralhada, a vista está embaralhada. E aí a vista fica turvada, e ela que usava óculos não sabe o que está acontecendo, porque ela começa a trabalhar conteúdos e a visão dela piora num nível muito grande. Essa visão, ela marca
com o oftalmo. E aí o trabalho dela diário continua, e até que ela se dá conta que ela vai acolhendo conteúdos que vão surgindo nesse plano, ela vai trabalhando, e com isso ela percebe que, de repente, a vista dela tá boa. Ela começa a enxergar com clareza. Mas como ela tinha o oculista oftalmo agendado, ela vai, e quando chega ao oftalmo, o oftalmo examina e diz que ela não vai precisar nem de óculos, que a vista dela melhorou muito e que ela não precisa de óculos. Então, o que ela traz de simbólico é que a visão, quando a gente desenvolve este sexto plano, a visão muda em todos os sentidos, internos, externos, com todo mundo, e que com o trabalho da Aline, a gente trabalha e cura todos os níveis, né? E no sexto, o que ela curou foi a visão, e ela só percebeu isso com o passar do tempo, né? Então, eu vou para o 7, que é o chakra da coroa. E a visão dela permanece assim por muitos anos, tá? Ela é existe uma cura. E aí, o 7 plano é o chakra da coroa. Aí o instrutor explica que cada pessoa encontrará o caminho deste plano no momento exato. Aí ela tem um sonho, porque os trabalhos que a guiança dela, claro que o eu superior está ligado a todos os mestres ascensionados, porque ele é a ligação com o sagrado. Então, eles estão presentes, ela tem um sonho, né? Os mestres estão presentes e fugiu. Então, assim, ela tem um sonho. Qual é? Ela tem um sonho que tem uma carruagem com 3 cavalos se dirigindo a uma aldeia, levando alimentação para aquele povo que estava isolado e que estava passando necessidade, e a carruagem leva os mantimentos para essa aldeia. São 3 cavalos, ela nota que existem 3 cavalos. O da frente, que ele está mais à frente dos dois, e que ele tem comando de toda a situação. Ele comanda a situação. Este cavalo, ele tem o livre-arbítrio. Ele é dotado de livre-arbítrio. O cavalo da direita, ele tem a função, e a missão desse cavalo, ela percebe que é não sair da rota. Ele não sai da rota em momento nenhum. Ele permanece, e o da frente é todo destrambilhadinho, né? É o que está procurando, né? Está sempre destrambilhadinho. O da esquerda, ele tenta ajudar o da frente, mandando e intuindo ele para que ele se acalme, para que ele recobre o seu propósito, para que ele se aquiete, para que ele não atrapalhe a caminhada dos cavalos, né? E ele tenta mentalmente, telepaticamente ajudar. E aí ela vê também que o condutor da carroça é muito paciente com essa situação. Ele não se altera, ele somente está conduzindo, né? Ele conduz o caminho, ele conduz a jornada. O primeiro começa a tentar entender. Então, assim, qual é a tentativa? O da frente, então, assim, o da frente não vai para o lado direito, porque sabe que não vai tirar ele da rota. Então, ele sempre tenta atrapalhar, ele sempre acaba atrapalhando o da esquerda, que está tentando ajudar. E este trabalho, este gasto de energia entre os 3 trabalhos, não vai levando a lugar nenhum.
O outro, ele só está comandando. E aí ela faz a análise. Que o cavalo do frente, ele é o eu médio, é o nosso eu consciente. Ele determina todas para onde vai a direção, de como, de quando. Ele tem o livre-arbítrio, mas ele tem que ter foco. E isto é aprendizado, é este o desenvolvimento dos três eus. É que nós desenvolvamos o eu médio, que é o nosso eu consciente. Por quê? O eu superior, ele comanda, ele está ligado, ele traz a ligação, ele está presente em tudo, ele não abandona nada. E o eu básico é aquele eu que tenta ajudar o médio. Por quê? Porque é o eu básico que faz a ligação com o eu superior. Então, o instinto do eu básico sabe que ele precisa se alinhar ao eu médio para fazer a ligação com o superior. Então, a ligação, essa interligação dos três eus são muito importantes. E ele chega à conclusão exatamente no sétimo plano, que é o plano da ligação com o sagrado, né? É isso nesse momento. Vamos para o outro? Então, é isso que eu já falei, eu já falei, 16. Então, assim, com o passar dessa experiência, veja, todo o organismo dela passou pelo processo de cura amorosa. Todo. Porque como os chakras têm ligação com todos os sistemas internos do ser humano, ela passa por esse processo. E que o processo do desabrochar da Kundalini é esse mesmo, né? A cura de todo o nosso ser. E na continuidade do trabalho, ela tem numa dessas experiências, ela tem uma visão com um ser iluminado, que ela denomina como se ela tivesse, como se Cristo tivesse emanado a sua presença até ela. E ela sente esse ser iluminado como um ser que vem abençoar, que a vem abençoar. E este ser lhe mostra, naquele momento, uma muralha de fogo. E com esta visão da muralha de fogo, a faz entender que ela vai ter que passar por aquele processo do fogo. E ele diz assim, não tenha medo, sempre caminhamos com você. E ela sente que vai queimar todas as impurezas que ela ainda, por acaso, detém, né? E ela vivencia essa queima. Ou eu penso, ou eu desculpa, gente. Você sabe, Maria de Fátima é isso, né? Então, assim, com esse trabalho do fogo, ela recebe uma outra missão, que é a do trabalho de ir, né? Deixa eu ver. Relata a vivência do fogo, o trabalho constante de amor e perdão. Então, declara, porque ela diz, esse ser lhe diz que ela tem que declarar, que ela tem que reivindicar a vontade divina nela. Então, ela declara: reivindico o meu direito que todo o meu ser seja colocado em sintonia com a vontade de Deus. Então, nesse processo do fogo, ela reivindica esse poder para ela. E, como já é dito, pede e receberás. Então, pode passar para outro. Eu menciono esse trabalho do fogo porque tem a ver, né, com o processo da Agni Yoga, com o nosso conhecimento do fogo, e esse trabalho individual. Então, a gente passa por essa jornada e esse trabalho do fogo depurador, né? Ela recebe a missão de ir para Findhorn, né? E lá
ela passa a viver, ela é acolhida, passa a viver, e numa das meditações, já em Findhorn, então, quando ela vem para o Brasil, ela já passou por esse processo que eu vou descrever agora, né? Que ela durante a vivência, ela recebe 3 presentes, que são 3 ou 2? 2 presentes. Espera aí que eu já vou achar. 3 presentes. Que ela, primeiro, que ela assumiria, ela teria que reassumir os presentes, que era o da gratidão a responsabilidade, a gratidão na mão direita e o perdão na mão esquerda. Ela recebe esses presentes e ela tem que assumir as responsabilidades por ela. E nesta vivência que ela tem interna, ela vê o eu básico dela materializado, né? Que o eu básico dela, ela tem o nome de Ginger, né? E ela percebe que este eu básico, esta entidade, ela está sendo abençoada. E aí, ela lhe comunicam que ela, daquele momento para frente, ela chamará Catherine, né? E ela terá responsabilidades maiores com o propósito mais profundo. Então, ela diz assim, que há o eu superior, que ela comanda, o seu eu médio, que é o S, então, e Catherine, que é o novo eu básico, formando a palavra ESC, abre o caminho para o pedir, né? Pedir e receberá. Então, isto é a denominação da mudança do eu básico e da troca de eu superior. Quer dizer, o eu básico é rebatizado e ela faz essa troca, né? E aí vem pera um pouquinho, 18, pode ir. E aí ela também só denomina o processo que é chamado ock-in, né? Que é um processo que significa a troca de alma ou a transmutação, que Jesus passou no batismo de João Batista, onde Cristo vai a Shambhala e nova alma do Cristo apodera-se dele, e se dá conta que esse processo acontece com ela. Então, ela passa por esse processo e ela só descobre isso desse Joaquim quando ela recebe um outro livro de uma escritora, Carol Paris, que fala sobre esse processo de opt-in. E ela, ao ler o processo, nomeia, quer dizer, não é nomeado, não fica claro para ela no momento do acontecimento, mas ela decodifica depois, né? Então, ele fala que até a terceira iniciação, o homem se mantém ocupado para fundir o corpo com a alma numa só unidade. Depois da terceira iniciação, o homem é orientado para uma nova fusão na consciência, a do espírito, alma e corpo. O homem em evolução vai se tornando consciente daquilo que já existe, tá? E aí, como as coisas são sincrônicas, nós estávamos na aula de psicologia esotérica e nós estávamos lendo, e eu estava no processo de leitura, de trabalho, né, deste trabalho, e aí, dentro da leitura, no processo da psicologia esotérica de Alice Bay, tem esta fala, que eu faço a ligação com o trabalho. Pondo em relevo a consciência como fator preponderante, o desenvolvimento da consciência que produz uma necessidade interna de um equipamento mais aperfeiçoado, o aperfeiçoamento do veículo e da expressão como resultado de uma necessidade da consciência. O segredo é o impulso evolutivo. Isso está no 326. E aí é o segredo.
O segredo da translação. Ele coloca como translação o segredo aqui. O poder de elevar que tem aspiração. Eliminar a ideia infundada e falsa de que a aspiração é uma atitude emocional, quando deixada agir livremente e estreitamente, obedecida à aspiração, é o modo por excelência pelo qual o aspecto da matéria ou da personalidade total é elevada ao céu. Vou mudar para o 20. E aí ele fala do alinhamento, que é o alinhamento corpo físico mais corpo emocional. Nada mais é que o básico no plexo solar, que é a união do corpo físico e do corpo emocional. Esses dois corpos e o corpo, que é o corpo físico, o eu médio consciente. Estes dois, com estes três, que é o corpo físico, o eu médio e o corpo, e esses três e a alma são o eu superior. E os quatro se juntam para servir o mundo. Com este alinhamento, o objetivo da evolução será alcançado. Isso nos leva a um próximo ponto a ser considerado. Então, assim, isto para mim me fez sentido. E eu trouxe isto para vocês no sentido de, olha, tem várias maneiras da gente falar o mesmo processo, né? Os mestres nos deixam as regras, nos deixam os ensinamentos, mas a gente tem que transpor esses ensinamentos para o nosso mundo, para as dimensões internas do nosso ser, e que a gente desenvolvendo as instâncias internas do nosso ser, a gente alcança a nossa evolução. E aí eu fiz uma busca no que a Audileia disse, e o que me marcou da Audileia, que é assim, a Audileia trouxe a fé e a confiança. E este processo que Sara narra, ele é exatamente um processo de fé e confiança, porque o processo também é dolorido, né? Se conhecer é muito dolorido, né? E trazer o sagrado ao mundo, ser o sagrado em ação, né? Então, assim, fazer do nosso corpo, ser o nosso corpo um templo, e que somos um templo vivo, né? Nós somos um templo vivo, mas temos que ter disposição interna e decisão para abrir o nosso templo. E aí eu falo a frase que Sócrates diz: conhece-te e conhecerás o universo e Deus. Então, para mim, fica muito forte esta fase. Esse trabalho, para mim, foi muito forte. Eu acho que eu revivi coisas nesse trabalho, porque tudo é sincrônico, como para ela as coisas lhe chegavam sincronicamente, para mim também aconteceu isso nesse trabalho. Não sei se fez sentido para vocês, mas eu só partilhei algo que me fez muito sentido, e que eu fiz amorosamente para todo o grupo, e que se tocar o coração de uma pessoa que seja, já valeu a pena. Era isso que eu tinha para dizer. Desculpem o nervosismo. Ana, porque eu falo, mas quando eu tenho essa responsabilidade, eu fico gaga. Eu me reconheço. Desculpem. Mas era isso que eu tinha que falar. Tá? Agora já baixou a Fátima de novo, tá tudo bem. Ana Paula e Fernanda. Ana, primeiro a Ana Luísa pediu para você colocar o último slide. Não sei se dá para você fazer isso. Menina, eu acho que você mexeu com todo mundo com a sua palestra. Pelo menos comigo você não tem nem ideia, porque eu concordo plenamente com você. Eu acho que o trabalho grupal e o trabalho individual, eles são simultâneos.
não dá para separar os dois. Aquilo que você disse, conhecer-se individualmente para servir integralmente. Não dá para separar. A gente fala muito de trabalho grupal, mas os dois caminham juntos. Eu queria, então, fazer uma pergunta para você. Você, nesse momento, está realizando um trabalho grupal. Você está fazendo uma palestra para um grupo. As pessoas que estão ouvindo você, que estão trazendo a energia delas para esse trabalho, elas estão fazendo também um trabalho grupal? Sim. Elas estão fazendo um trabalho grupal agregado ao individual. Por quê? Porque elas estão tendo conhecimento. E conhecimento traz a grandeza individual, né? É mais um conhecimento. É só mais um conhecimento que faz parte da jornada dela. Então, é um trabalho grupal, porque estamos em grupo, somos um grupo, né? Mas o acrescido é sempre no individual. O individual é que é enriquecido, né? Então, eu vejo dessa maneira, eu vejo que é assim. Uhum. E elas tá? Estão trazendo a energia delas, né? Sim, veja bem, para o a energia, nós estamos emanados desde a hora da meditação. Os nossos eu superiores, né? Então, assim, cada um tem o seu eu, nós formamos cada um com o seu eu superior, forma-se o eu superior grupal e eles estão ligados. Então, assim, é uma escada junto com o espírito lá em cima. Então, cascateia, a coisa vem cascateando até chegar no individual. Cascateando é uma expressão que Fernando Binardi usa, que a coisa vem cascateando, vem do plano superior cascateando em nós, e chega no individual. E que cada um, com o seu histórico, com a sua biografia, vai fazer a leitura e a audição. Porque muita gente vai ouvir uma coisa e interpretar outra. Por quê? Porque é assim o seu desenvolvimento interno. Então, assim, a gente só escuta aquilo que consegue, não é no que quer escutar, o que consegue escutar. Porque a gente sempre quer o melhor para a gente dentro da nossa atividade. E aí a gente só escuta o que consegue. Uhum. É o momento de cada um. E a gente vivencia esse momento. Não foi claro? Foi muito clara. Eu agradeço muito. Nós fechamos, eu acho, assim, com chave de ouro o nosso trabalho. Mas eu queria abrir para as outras pessoas. Pois estou abrindo para as outras pessoas agora. Eu só pus em ação, eu só trouxe a ação do processo. Diga. Obrigado, Fátima. Foi muito interessante. Obrigado, Audileia. E eu queria compartilhar, porque como eu disse para você, Fátima, lá em Teresópolis, nós tivemos uma relação muito próxima com a Sara Marriot, que foi realmente uma figura muito especial no processo de muitos grupos e no nosso processo espiritual grupal também, porque a gente tinha começado, claro, com o nosso instrutor, Dr. Sandor, mas depois nós acrescentamos ao trabalho a participação lá na comunidade de Nazaré. E nós começamos a participar justamente quando o Trigueirinho, que havia fundado junto com a Sara, saiu, o Trigueirinho pegou um outro caminho, saiu, foi fundar a comunidade de Figueira, lá em Minas, que depois se desenvolveu muito, e a Sara ficou, vamos dizer, entre aspas, meio sozinha, porque primeiro problema da língua, ali na comunidade eram poucos que falavam inglês, então que podiam se comunicar com ela. Depois ela tinha as questõezinhas dela de saúde, né? Que andava com um pouco de dificuldade, teve um tempo que tinha o problema da visão, mas ficou sempre firme lá, foi
uma mentora da faculdade, da comunidade de Nazaré, e nós ficamos muito próximos dela. Ela chegou a ser madrinha do nosso filho Pedro, porque uma época lá em Nazaré fizeram o batismo de várias crianças ali na represa, que dava numa chacrinha que a gente tinha lá. Então, o nosso filho ela foi madrinha do nosso filho. E eu conversava com ela não era tão fácil entender o inglês dela, eu conversava com ela. Eu conversava com ela e eu lembro muito bem que o pessoal lá de Nazaré contava essa história que você contou, quando houve essa espécie de substituição de alma. Ela cedeu o corpo dela, encarnou uma outra alma e passou a viver um outro processo, e era uma coisa bem profunda, né? Eu não conseguia entender bem quando o pessoal me contava. Aí um dia a gente subia, às vezes ela morava num quartinho separado, e eu conversava com ela, e eu perguntei para ela, mas Sara, como foi então isso que o pessoal fala, esse processo de walk-in que você falou, né? E ela, com aquele inglês dela que não era tão fácil de entender, porque ela vinha lá de Fillhorn também, acho que tinha até um pouco do sotaque. Aí ela contou. Quando ela terminou de contar, eu falei assim, Sara, eu não entendi. Aí ela falou, eu também não. Primeira vez que eu escutei isso também foi essa mesmo, eu não entendi nada. Mas agora parece que fez deu uma luzinha, sabe? Porque é um processo muito profundo. Mas, enfim, só para compartilhar isso e dizer que ela foi uma pessoa muito importante para nós também. Não sei se a Paula quer falar. Eu vou só falar uma coisa. Muito obrigada, Fátima. E olha o que eu tenho, que a Sara Mario, antes de fazer a passagem dela, ela me mandou uma folha, plátanos. Ela vivia numa casa de repouso. E esses dias eu abrindo um armário, faz 15 dias, eu falei, se isso aqui eu preciso pôr no lugar, que a Sara que me enviou. E ela era uma pessoa assim que me ensinou duas coisas, a disciplina, porque ela todo dia andava com o cachorrinho dela, fazia sol, fazia chuva, e acho que ela teve um trabalho, acho que a Fátima se conhece, que ela falava que ela trabalhava muito com as pessoas que infelizmente resolviam tirar a própria vida, então que ela ia para planos, né, espirituais, ajudar essas pessoas a entenderem o sentido e ajudarem eles ainda a irem, né, para um outro estágio. Mas assim, tenho ela no meu coração sempre, e muito obrigada pelo seu trabalho, que nos trouxe, para mim também, mais coisas dela que eu também não sabia, e nos ajudar na nossa jornada. Muito obrigada. É isso. Ai, que bom, que bom. E quem se interessar, o livro da Sara, esse que você citou, Uma Jornada Interior, que tem em português, é muito interessante. É lindo. Bom, eu tenho todos. Então, obrigado, Fátima. Obrigada. Obrigada. Eu acho, deixa eu ia colocar que a Sara foi uma pessoa que ela viveu, e assim, a missão dela é deixar isto como, olha, é uma pessoa normal, conviveu com vocês, conviveu comigo, eu tive com ela acho que uma ou duas vezes, só, né, em atividades lá em Nazaré, mas assim, foi uma pessoa comum, normal, que fez o seu processo, e que você trouxe, ela tinha uma disciplina, e ela se pôs a serviço numa disciplina que em 20 anos ela fez toda a jornada, não é? Porque com 75 ela não sabia o que era meditação. Então, isto é o diferencial. Se ela com 75 anos não sabia o que era meditação e chegou lá, a gente que começou um pouco mais cedo, chega próximo, né? Eu vejo dessa maneira. E é isso, eu trouxe ela como a ação, aquilo que os livros trazem em ação, todos os ensinamentos em ação, ela pôs em ação, né? Claro, com uma outra linguagem, com uma outra metodologia, com uma outra fala, mas ela traz e todo mundo entende, todo mundo se vê, né?
eu posso chegar. Se ela com 75 chegou, eu também posso. Então, vamos lá. É isso, agradeço. Fátima, eu fiquei assim totalmente, para mim foi uma novidade, o campo que você me trouxe hoje, eu não tinha noção dela. Eu tinha uma grande amiga que era o braço direito do Trigueirinho, e certa vez ela tinha o livro do Sandor, o meu livro, e certa vez ela levou o livro para lá. E o mais espantoso, Ângela e Fernando, o mais espantoso é que ela me trouxe de lá um livro de uma pessoa que fazia parte, é um homem, e eu preciso localizar agora. O livro ele era sobre o alinhamento e o desabrochar da Kundalini. E o trabalho exposto por essa pessoa era similar ao do trabalho do Sandro do livro. E ela falou assim, Suzana, não é possível, são iguais. E esse senhor, esse homem que fez o livro, porque queria que eu fosse para lá para falar com ele sobre o trabalho do Sandro, porque era similar o trabalho da Kundalini, o desabrochar da Kundalini, o alinhamento, aqueles toques na coluna, enfim, as explicações ali, eram similares e nem que fossem feitos pela mesma pessoa. Foi assim, algo espantoso. E ela porque queria que eu fosse, mas lá era assim, desprendimento, entrega e silêncio. Você teria que ficar num espaço comunitário, dormir ao relento, mais ou menos por aí, e ficar assim 10 dias, 15 dias, era por aí. Mas eu acabei que eu não fui, porque isso para mim era um desprendimento muito grande. Como a Fátima falou, sair de casa por 15 dias e largar absolutamente tudo, né? Mas esse homem, essa criatura que fez o livro, que é sobre o alinhamento, o desabrochar da Kundalini. Se vocês forem ver, é o Sandor escrito. Está lá, mas nem que fosse a mesma pessoa. Ela falou assim, Suzana, vocês fizeram um livro igual. Então, assim, deixa eu só falar. A teoria dos 3 eus tem muito a ver com Kaunas, com a filosofia Kauna, né? E a filosofia Kauna vem dos essênios. Então, essa bagagem vem da linhagem dos essênios. Então, é assim. Tem uma silêncio que nós estamos roubando o horário do Marcelo. Marcelo? Não. Ana? Mas, então, eu gostaria de falar muito brevemente, para não roubar mais o espaço do Saint Germain. Agradecer, Fátima, pelo trabalho que você trouxe, pela experiência também que você viveu lá. E eu conheci a Sara, mas numa fase mais próxima da passagem dela. Eu tive com ela, eu acho que 2 vezes, uma vez só que eu conversei mais, e você trouxe pontos que eu desconhecia, mas eu percebi desde aquela época que eu a encontrei pessoalmente como um farol, uma pessoa que veio para contribuir com tudo, e numa dedicação, entrega, né? A gente fala dedicação, mas na realidade uma entrega que motiva, né, que impulsiona e que inspira outras pessoas. Eu acho que esse foi o grande exemplo dela, e ela trouxe, acho que essa vivência, né, que a pessoa traz, mais do que o que ela fala, mais do que a metodologia que usa, mas a expressão do corpo dela no mundo, através das ações, esse é um ponto de luz, esse é um ponto inspirador. E você trouxe pontos que eu desconhecia. Eu agradeço muitíssimo e me reavivou aquele tempo que eu tive lá, em Nazaré. Gratidão, viu? Olha, agora eu quero tirar Fátima, o eu tenho certeza que... Aldileia, eu quero tirar o Y e botar um I, antes que Marcelo entre. Então agora tá, é Marie, desculpe, está aí o nome de Ruth, porque o computador é dela ainda. O problema é o seguinte, eu queria agradecer ao Aldileia e ao grupo todo, porque foram brilhantes todas as
as palestras, mas eu quero agradecer em especial a Fátima, que eu tenho quase certeza que ela esteve ontem aqui comigo, é isso? Porque ontem eu fiquei fazendo uma pequena parte da minha palestra, e ela falou tudo, ela já fez a minha palestra dentro da dela. Ela falou de muitas coisas que eu gostaria de falar. Então, que eu imagino? Ela estava treinando na casa dela, lendo. Será que eu vou falar em 15 minutos? Aquele negócio todo, e eu aqui no computador. Aí as coisas foram surgindo. Então, o que eu queria agradecer é isso, Fábio. Se eu conseguir passar como você passou a sua palestra, todo mundo vai vibrar. Mas, se não, eu te agradeço, porque você falou tudo, quase tudo que eu escrevi ontem aqui no computador, só para vocês continuarem rindo, que de repente a tela virou ao contrário, e eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Não sei, eu tive que virar o computador ao contrário para conseguir descobrir, e ele voltou ao normal. Mas Fátima e o grupo todo, muito obrigada. Era eu. Pronto, Odilene. Fátima, eu queria pedir A Ana desculpas. Luísa tem uma mão levantada. Ana Luísa, falar. Eu só estou preocupada com o trabalho de Marcelo. Por mim. Marcelo, desculpa a gente, vai, tá dentro. Tem gente com dúvida. Então, segura um pouquinho. Saint Germain ajuda. Bom dia. Antes que Bom eu dia, fale, dona Amor. eu gostaria que a Ângela falasse, porque ela se manifestou ainda antes que eu. Ainda não levantou a mão, mas pode falar, Ângela, não? Então tá bom. Eu quero agradecer. Queria agradecer a Fátima. Nós agradecemos não só por relembrar todas as nossas vivências com Sara Mariô, porque como Fernando e Ana nos disse, eu também tive a oportunidade de estar ao vivo com Sara Mariô, e não só algumas vezes, eu vivenciei praticamente quase um ano, uma vez por mês, estando com a Sara mensalmente, o que foi um brinde à vida mesmo. E Sara realmente era uma luz no nosso caminho. Então, agradeço o trabalho, agradeço e espero que a gente possa também ter mais um pouco dessas partilhas sobre a Sara, porque isso realmente nos aquece a alma. Obrigada. Obrigada, Ana Luísa. Posso só falar uma coisa? Deve. É que eu não consegui. Eu vou só falar uma coisa, tá? É que tem um filme no YouTube que é com ela, Sara Mariô, Uma Jornada Interior. Se vocês procurarem no YouTube, tem ela falando do processo, tem ela, porque tem, quando ela fala do processo de cura, ela ia ficar andando numa cadeira de rodas, e depois que começou o processo, que ela se curou, tem uma cena que ela pula uma coisa do sítio, um portão, um galpão, que deu branco. Então, ela pula aquele, como se fosse uma menina de 20 anos. Então, ela prometeu, Fátima, ela nos falou e prometeu que assim que ela tirasse o gesso do quadril, que ela teve uma operação no quadril, e que ela pudesse voltar a andar, que ela pularia a cerca que era a entrada da comunidade. E tem fotografias dela pulando no filme, e andando a cerca. Essa pulada de cerca, e tem ela falando sobre o walk-in, tá? Tem ela explicando o walk-in. Então, se vocês quiserem conhecer o rostinho, que eu não consegui pôr no trabalho, porque eu não sei lidar muito bem com isso, então tem no YouTube a Sara Mariô, Uma Jornada Interior. Procurem e vejam, é uma fofura ela. Era só isso. Prometo. Olha, muito obrigada, Fátima, pelo seu trabalho realmente muito importante. E um traço assim que fala muito ao meu coração é o fato de ser uma pessoa como nós. Vocês conviveram com ela, né? Eu não a conheci. Vocês conviveram com ela, vocês têm histórias com ela. E você trouxe aí esse dado muito importante, que é a questão do início da jornada. Então, todos nós
que já passamos dos 50, todo mundo que já saiu dos 50 se sente assim cheio de esperança de poder começar essa jornada. Então, essa sua apresentação, essa sua fala foi importantíssima. E nos abre para um outro conhecimento. Então, olha, já tivemos o conhecimento com o Dr. Sandor, que foi maravilhosa a experiência, o trabalho, a forma como vocês apresentaram o trabalho para a gente do Dr. Sandor. Você hoje traz Sara Mariô. A gente ouviu falar muito de Trigueirinho, o Trigueirinho é muito conhecido, mas eu não convivi com nenhum deles. Não tive essa, mas convivo com vocês, isso é que é bacana, né? Então tenho a honra de conviver com vocês, que são pessoas tão especiais. E trazer essa vivência para a gente foi fundamental, Fátima. Muitíssimo obrigada. E você vai ficar me devendo uma fala sobre os Kaunas. Ai, não pus nada sobre os Kaunas, isso aqui Não, vai sobrar. não, é outro momento. Você vai ficar nos devendo, né, essa jornada pelo caminho dos essênios, que é fundamental para o nosso caminho também. Né? Ô, Ana, Cheio de a perguntas. sua fala me chamou, eu ia ficar quietinha. Quando eu fui uma vez para Nazaré com a Paula e o Fernando, a Sara estava recolhida. E isso foi um motivo de uma grande decepção para mim, porque eu já tinha estudado, tinha lido o livro. Então, pessoalmente, a primeira noite que eu tive em Nazaré, eu fiquei assim bastante aborrecida com o que tinha acontecido. Porém, naquela noite, eu tive um sonho que se repetiu nas outras noites lá, e me despertou muito que a força vibracional, ela permanece com a pessoa quando você tem uma ligação com ela, mesmo que você não tenha visto. E isso despertou em mim algo muito importante, porque, como capricorniana, eu sou muito concreta às vezes, agora é que eu estou conseguindo ir por um outro canal, mas foi muito importante não tê-la visto. E o que aconteceu comigo lá. Interessante. Experiências fortes, né? Muito. Quantas lições para uma manhã só. Ângela, essa força vibracional era reconhecida e conhecida por esse profissional que fez esse livro, que é a parte assim anatômica, fisiológica, ele trabalha com delicadeza, profundidade, a percepção sutil. Mas é igualzinho, se você for ver, os dois livros, mas nem que fosse cópia. Esse senhor, ele queria, porque queria falar comigo, claro, eu também queria muito falar com ele, mas Nazaré era difícil, né? A questão de você ficar 15 dias acampado, enfim, isso eu não tive condições. Mas e as sincronicidades? Agora, a profundidade também científica no trabalho que era feito com o campo vibratório e o campo das vibrações coletivas. Que maravilha, que maravilha. Com isso nós encerramos. Agora a gente pode encerrar, né, Audileia? Você pode assumir aí, Audileia? Com certeza, Ana, com certeza devemos encerrar, agradecendo mais uma vez e pedindo desculpa a Marcelo, que a gente avançou bastante no horário dele. Tá? Obrigado, Marcelo. Deus te abençoe. Abençoado será. E abençoado é. Obrigada, Audileia, por você nos reunir, nos proporcionar esse momento nesse grupo pequeno e expandir para o grupo grande. Obrigada pela sua condução tão amorosa nos nossos encontros. Você realmente é muito inspiradora para nós. Ai, gente, faz isso não.
Eu é que agradeço a vocês. E vamos continuar juntos. Isso. Certeza. Gratidão. E o mês que vem temos o ciclo, né, coordenado pela Marli. Marli Barbosa vai estar aí coordenando o ciclo, né, Marli? Que vai falar da respiração, não é isso, Marli? Tempo 2. Segunda parte. Segunda parte da Grande respiração. final de respiração e elevação. Não percam. Eu acho que vai ter muita prática, vai ter muita coisa aí para a gente ficar praticando e se elevando. Era isso. Muito obrigada a todos.